Olá, hoje eu quero trazer à tona aqui uma reflexão sobre aquela questão de os filhos escolhem os pais para serem seus pais e os pais escolhem os filhos para serem seus filhos, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Devani Gomes, sou terapeuta holística, mãe do João Pedro, que tem 11 anos, e síndrome de Down e autismo. Essa questão de escolher, para mim, ficou muito mais. Depois que eu tive o João Pedro, óbvio, depois que eu me tornei mãe, muitas coisas eu comecei a refletir, né? Porque se começa a olhar que quando você tem um filho com uma deficiência, né? Você começa a querer refletir o porquê, né? De algumas coisas acontecer. E eu cheguei, né, a estudar muito, a me aprofundar, a estar sempre em busca de tentar entender algumas coisas, né? E o que me fez muito sentido, né? Essa questão de que os filhos, né? Eles escolhem os seus pais para serem pais dele nessa jornada e a gente escolhe esses filhos, né? A gente não tem muita comprovação, não tem muita certeza de coisas que a gente não tá vendo, né? Mas se a gente olhar as coisas como um todo e começar a tentar entender o porquê de algumas coisas, faz muito sentido, né? Porque primeiro, a gente está aqui encarnados, vivendo essa jornada chamada vida para evoluir, né? O mínimo que tem que acontecer é você chegar, você sair daqui quando você morrer melhor do que quando você nasceu. Então, você está aqui para evoluir, né? A vida, ela tem os desafios, ela tem as questões que vão surgindo no dia a dia, e esses desafios, é tudo pra gente aprender, pra gente evoluir como ser humano. E eu acho que o maior, eu já falei aqui no canal, tem até vídeo falando sobre isso, e que pra mim o mais profundo processo de autoconhecimento é a maternidade, porque quando você se depara com um serzinho dependente de você 100%, você tem que fazer algo para se tornar melhor. Você tem que fazer algo por aquele ser, né? Então você começa a buscar ser melhor, buscar resolver suas questões para você não passar para ele. Então todo esse é um processo, é uma jornada e que muitas vezes se você não tem um filho, você não vai se preocupar muito porque você não tem uma pessoinha dependendo de você, né? Então essa jornada aqui é uma evolução, né? A gente está aqui para evoluir. E, e também, quando a gente fala, beleza, eu tô aqui para evoluir, eu percebo que muitos pais, às vezes, eles estão muito preocupados com os filhos, de querer fazer o melhor para aquele filho, mas você pode ter certeza de uma coisa: o seu filho te escolheu para ser pai ou mãe dessa criança, é porque vocês têm algo para aprender um com o outro. E nem é sempre a gente que ensina. Uma hora é como se fosse uma escola, né? Uma hora você ensina, quando eles estão pequenininhos, mas eu acho que a gente aprende tanto. E eles são grandes professores também, grandes mestres, né, em nos ensinar. E principalmente uma criança com uma deficiência, ela vem com um poder de tirar tanta coisa boa da gente, se a gente estiver atento, mas que essas coisas também podem se tornar coisas ruins se você não parar para analisar essas questões. Mas é importante a gente olhar para os nossos filhos e para a gente como olhar individualizado, sem comparação com outras mães, sem comparação com outras crianças, entendendo que cada ser humano ele tem a sua jornada individual. Um mesmo, 2, 3 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eles vão ter uma jornada individual. Cada um vai ter ali os aprendizados individual dentro de uma família, né? Então vai ter ali as questões, os desafios particulares de um, os desafios de outro. Então é muito importante a gente olhar para cada um de forma individual, as necessidades de cada um. Olhar para os filhos de forma individual, olhar para as nossas necessidades de forma individual, também não querendo se comparar. E tirar o melhor, né? Tirar o melhor aproveitamento dessa jornada, né? Porque você vai querer ser perfeita e
E não, ninguém vai ser perfeita, né? A gente vai estar sempre evoluindo. Se tivesse seres perfeitos aqui, com certeza não estaria mais encarnado aqui, já teria que ir. Então, a gente precisa buscar esse evoluir. E eu acho que assim, esses desafios que vão surgindo no meio do caminho serve como base para a gente aprender, para a gente olhar para aquilo e melhorar, se curar, né? Porque quando a gente se cura, eu falo em cura como olhar para as nossas questões emocionais, para os nossos aprendizados. Então, é curar uma rejeição, é curar uma questão de abandono, uma questão de todas essas questões que a gente precisa nos curar, né? Porque se eu sou uma pessoa que eu fui rejeitada e eu tenho essa rejeição dentro de mim, é bem provável que eu rejeite de alguma forma o meu filho. Seja essa rejeição da forma que for, seja ela velada ou não, né? Então é importante a gente buscar evoluir, buscar aprender, e com esses aprendizados a gente vai melhorando quem a gente é. Para quê? Para que a gente não fira. Aquela pessoa que não se cura, que tá ferida, ela vai ferir. Então a gente precisa buscar a nossa cura em primeiro lugar, o nosso melhor, né? O nosso autoconhecimento, para a gente estar um ser humano melhor. Porque quando a gente evolui, quando a gente é um ser humano melhor, automaticamente a gente vai criar esses filhos de uma forma melhor. E esses filhos vão ser seres melhores e vão passar para os seus filhos, e a gente vai melhorando assim as próximas gerações, né? E então, consequência de um filho para esse filho estar bem, estar feliz, estar uma criança evoluindo, faz parte da nossa evolução, né? Se a gente parar para olhar para trás, para o nosso passado, para a nossa criação, a gente vai ver muitas falhas que a gente pode identificar como falhas dos nossos pais. Ai, minha mãe não fez isso, minha mãe nem... Mas assim, a gente tem que entender que o mundo ele vai num processo de evolução, as pessoas estão melhorando. Por quê? O conhecimento está chegando a mais gente, né? Hoje a gente tem acesso a tanta coisa que os meus pais não tiveram, que os pais deles menos ainda, que eles só foram replicando aquilo que eles receberam, e muitas vezes sem questionar. Hoje a gente ainda vive num momento onde a gente se questiona algumas coisas e tenta fazer diferente, mas não colocando a culpa em quem não teve acesso à informação. Mas, ok, eles fizeram o que eles podiam com o que eles tinham, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente, porque hoje a gente tem conhecimento em todo lugar. Então a gente pode fazer diferente. Então, é pegar tudo que a gente vivenciou que não foi bom, se curar, se olhar, fazer terapia, se equilibrar, se melhorar, para que você possa olhar para frente com um olhar mais amoroso. E aí você vai passar isso para a criação dos seus filhos, né? Então, ninguém nasceu num lar por acaso. A gente tem escolhas porque dentro daquele lar tem aprendizados. Tem coisas que vão acontecer que vão ser importantes para essa jornada de desenvolvimento. Então, às vezes, a minha mãe não foi uma boa mãe, ela me abandonou, meu pai me abandonou. Isso foi importante para você aprender algo com isso, né? Então, quando a gente tem que olhar para essas pequenas coisas que vão surgindo no meio da nossa criação, mas assim, conforme você vai adultecendo, né? Você vai crescendo e virando adulto, olhar para essas questões com um olhar mais de adulto mesmo, né? Ok, não ficar naquele papel de vítima ainda da criança, de porque minha mãe não foi isso, meu pai não foi isso, mas é olhar com aquele olhar de beleza. Minha mãe não tinha consciência para ser diferente, ela foi o melhor que ela pôde, mas eu tenho conhecimento e vou fazer diferente. E eu quero fazer diferente com meus filhos. Olhar individual para os nossos filhos e entender as necessidades individuais dele e tentar auxiliar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente às vezes acaba pecando muitas vezes é que você acha que você quer proteger o seu filho de tudo nesse mundo, e não vai, porque ele vai ter que passar por muitas questões também. Faz parte. Às vezes os desafios, as questões que surgem é pro aprendizado dele. Então, aquela criança que for
muito protegida para não vivenciar os seus processos, provavelmente ela não vai amadurecer o suficiente. E aquela que tiver acesso a esses processos aí, ela vai amadurecer, porque os desafios fazem parte da jornada também, né? Então, quando você tem um filho com uma deficiência, normalmente a mãe quer proteger ela do mundo, ele não quer que as pessoas, né? Porque a gente vê muita maldade no mundo ainda, né? Muitas pessoas sem consciência de um monte de coisa. Mas se você quiser proteger o seu filho de tudo, vai chegar uma hora que ele vai ter que ter acesso e vai passar pelo que ele tem que passar. Ele veio já com essa consciência, mesmo que com essa consciência do que ele tem que passar de forma inconsciente, né? Ninguém tá aqui sabendo o que vai passar, mas faz parte, né? Desde que uma pessoa se propõe a vir aqui reencarnar, né, com uma deficiência, eu acredito que ela tem que vir preparada porque ela pode viver, porque ela pode passar. E tudo, gente, tudo é pro aprendizado, né? Ele vai lidar com as frustrações. Ah, não, meu filho não pode frustrar. Não, ele tem que frustrar. A frustração vai ensinar coisas, vai fazer com que ele evolua de alguma forma. Então, por isso que é importante a gente entender isso, que os filhos vêm para nós, uma hora eles são nossos professores, uma hora nós somos os professores deles, né? Então a gente ensina algumas coisas, a gente aprende com eles e eles vão aprender com a gente, vão ensinar pra gente e vão ensinar os filhos deles, e vão aprender com os filhos dele e com as coisas que eles forem fazer na vida deles, e isso é uma troca. A gente tá aqui para as nossas relações, né? Todas as nossas relações é para isso. Vocês estão escutando uns gritinhos no fundo, é o João Pedro, tá? Eu tô gravando num domingo e ele tá em casa, porque essa semana ele tava um pouquinho doente, então eu deixei de gravar alguns vídeos e eu tô gravando hoje, então tá tudo bem lá os barulhinhos dele no fundo. Então é muito importante a gente ter essa consciência da gente não querer proteger os nossos filhos de tudo. Acho importante a gente dar conhecimento, informação e oportunidade para eles terem acesso a várias coisas, a ter acesso a vários aprendizados e principalmente para eles saberem lidar com os desafios que eles vão enfrentar. Ao invés da gente querer que eles... eu não quero que meu filho passe por isso, deixa eu proteger ele, mas uma hora ele vai. E se a gente não ensinar, se a gente não ensinar a gente por perto, talvez um dia a gente não esteja por perto e eles vão precisar e eles vão saber como lidar com isso. Eu pego assim, muitos adultos hoje passando por terapias, por várias questões, porque infelizmente a gente não teve acesso a isso, né? Os nossos pais não tinham essa inteligência emocional para ensinar algumas coisas, ou talvez eles ensinaram da forma deles, né? E então é importante a gente entender isso, que a gente está aqui para aprender e a gente está aqui para ensinar. A Terra, aqui o planeta Terra, é um grande hospital escola, onde a gente veio se curar, ensinar, aprender, evoluir, servir e curtir. Espero que esse vídeo te ajude você aí na sua jornada com a maternidade. Se fez sentido para você, já curta aqui esse vídeo. Se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, já compartilha com a sua amiga e já se inscreva aqui no canal, porque eu tô aqui com vários vídeos para gravar para vocês e já tem vários já gravados aqui. Se você chegou nesse primeiro vídeo, clica aqui no meu nome, vai lá no canal que tem outros vídeos que eu tô começando a gravar. E se quiser deixar alguma sugestão de tema para eu gravar, pode deixar aqui. A ideia é eu gravar vídeos que vai ajudar você como mãe com a minha vivência e também dar um olharzinho como terapeuta. Então, é um olhar de mãe, um olhar de terapeuta para as questões que nós mães passamos e que a terapia nos ajuda a evoluir, a melhorar muito. Então, te aguardo no próximo vídeo.